tempo, o pastor Daniel Lara tinha comentado que esse livro para ele era o melhor livro que ele já tinha escrito. Ele falou: pastor, eu não comento isso com todo mundo, porque senão as pessoas vão pensar que os outros livros não vão compreender que os outros livros meus também são bons. Mas ele disse que o melhor livro que ele escreveu, o livro que mais ativou, que ele percebeu mais ativar a igreja, mais desafiar a igreja, e ele é também supervisor de uma associação, está na associação de igreja, a igreja dele chama-se Dínamos e Associada à Vinha, e ele também faz parte do conselho apostólico, junto com o pastor Luiz e alguns outros pastores, e ele estava comentando que esse livro foi o livro que mais, ele percebeu que mais edificou a vida dele. Sabe, irmãos, Deus tem nos dado promessas, palavras, todos os dias, Deus tem falado conosco, através de pessoas, através de visões, através de sonhos, de pessoas que chegam. Uma semana alguém chegou, comentou comigo, foi tão profético o sonho que a pessoa teve. Ela disse para mim que a pastora Cássia estava ministrando em um lugar com muitas mulheres, e ela começava a falar dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, e as pessoas ali ouvindo. Era um lugar aberto, que não tinha nada, um ambiente aberto, mas com muitas mulheres, e as mulheres ouvindo a pastora Cássia falando: Deus está fazendo isso, nós viveremos assim, será assim. E aí as pessoas ouviam e ficavam assim, como que desatenta, olhando uma para a outra, perguntando como que vai acontecer. Aí ela contou que de repente Deus começou a fazer algo, Deus começou a escrever no céu tudo que a pastora Cássia estava falando, como se fosse com um raio laser, um fogo de artifício, e causava uma explosão e escrevia tudo que ela estava falando. Ou seja, Deus deu uma visão mostrando que tudo que a pastora Cássia tem falado na rede dos Radicais Kids e em todos os outros aspectos, está mostrando que isso vai se materializar. É uma questão de fé. E Deus tem falado, e hoje Deus confirmou mais uma vez, dizendo que Deus vai fazer no nosso meio, é algo que vai causar um impacto na cidade. O que Deus está fazendo, a maneira como Deus está movendo. Nesse final de semana, irmãos, eu quero incentivar você, mobilizar você para estar aqui na semana que vem. Alguns irmãos falaram: não, eu não fui porque eu não ia jejuar 40 horas. Não estava escrito na porta, só entra quem for jejuar. É para toda a igreja, é para todos nós. Eu sei que às vezes não dá para você jejuar, eu compreendo. Talvez não dá para jejuar as 40 horas, faz outro tipo de jejum, não tem problema. Mas eu incentivo, eu faço como o apóstolo Paulo, eu rogo pela compaixão do Espírito Santo de Deus, que você compreenda o que eu estou falando. Você precisa ser ativado. Irmãos, presta atenção, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E quando eles perguntaram para Jesus como se resumia todos os mandamentos, ele falou que os mandamentos resumiam-se em 2: amar a Deus e amar as pessoas. Ele falou isso. Presta atenção, primeira importância nossa, primário, tudo. Você sabe por que Deus mandou uma praga para matar os primogênitos lá no Egito? Talvez você nunca parou para pensar. É porque Deus não aceita nada primogênito. Ele é primogênito, Ele é o primeiro. Deus não divide a glória dele com ninguém, a Bíblia Sagrada diz. É dele a glória, Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele tem todo o poder, amém? Então, dê a Ele essa primazia, porque quando você se envolve no corpo, na vida da igreja, na verdade, você está dando a Deus a primazia. Quem está me entendendo? Nós não estamos no corpo de Cristo? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, quando eu me envolvo na igreja, eu estou envolvido com o cabeça que é Cristo, eu estou buscando Ele. Eu sei que você às vezes tem que trabalhar, fazer uma coisa, fazer outra, mas você consegue se organizar para estar aqui, talvez não em todas, mas na maioria das reuniões. Faça isso, irmão. Não busque ganhar dinheiro em primeiro lugar, busque Deus em primeiro lugar. Buscar ganhar dinheiro em primeiro lugar é valorizar mamon, o amor ao dinheiro, o desejo pelo dinheiro. E o Senhor diz que seria a única coisa que iria concorrer com Ele, o desejo desenfreado pelo dinheiro. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se envolva, venha ouvir, receber. Irmão, nós somos tão ministrados por Deus. Eu poderia pegar dezenas de testemunhos.
Em um dos dias que nós fizemos, nós colocamos os irmãos para profetizar um na vida do outro, e Deus ativou o dom de profecia, porque a palavra de Deus diz que o dom de profecia é para todos os filhos de Deus. Hoje de manhã nós fizemos uma dinâmica aqui, em que os irmãos foram ativados no dom, na palavra de conhecimento, e se não todos, mas a grande maioria foram ativados. Quem estava aqui e viveu isso, diga amém. Uau, isso é precioso. Eu poderia pegar dezenas de testemunhos, mas eu vou pegar um só testemunho, porque na sexta noite nós começamos a nossa 40 horas de jejum, não orando e impondo a mão sobre as pessoas, não orando um pelo outro. Nós fizemos algo diferente, ou da maneira que nós compreendemos que o Espírito estava nos direcionando a fazer. Nós colocamos diante de Deus, para que Deus pudesse ministrar em nós encargo, amor pelos perdidos, para que Deus pudesse nos levar a amar as pessoas perdidas. Eu vou falar sobre isso hoje um pouco, sobre nós tirarmos os olhos de nós mesmos e colocarmos os olhos nos necessitados. Foi Jesus quem falou. Quando Jesus fala na parábola da grande ceia, da grande festa, ele fala isso. Ele fala que pudesse sair pelos becos, pelas vielas, e pegar os necessitados, aqueles que estavam necessitados. E às vezes nós nem ouvimos a voz de necessidade das pessoas, porque nós estamos muito preocupados conosco mesmo. E, vem cá, Ana Paula, junto com os irmãos aqui estava Ana Paula, e a Ana Paula saiu e Deus colocou no coração dela para ela fazer algo, e ela foi fazer, e talvez o que ela foi fazer, a maneira que chegou, ela poderia ter desistido, mas Deus continuou falando com ela. E eu quero que ela testemunhe a maneira que Deus fez. Boa noite, graça e paz. Quem não está vindo nas reuniões estão perdendo, tá, amados? Então, venham, se organizem, mas está um tempo precioso. Na sexta-feira, quando eu saí, eu fui levar a Alana embora. E aí, na volta, Deus falou assim: passa lá na casa da Thaísa, dá um abraço nela, fala que eu amo muito ela. E aí eu fui, dar a volta, passei na casa da Thaísa, olhei, estava a luz acesa. Aí eu parei, pensei, falei assim: ela não mora mais aqui. Depois dessa casa, ela mudou na segunda casa, depois de 2 casas. Aí eu falei: Senhor, como o Senhor me manda num lugar onde a pessoa não mora mais? E aí eu fui embora. Aí o Espírito Santo falou assim: vai lá, fala para a pessoa que eu amo ela. Beleza, cheguei lá, parei a moto, bati no portão, saiu um homem. Aí ele perguntou quem que é. Eu falei: Ana Paula. Aí ele olhou estranho, tipo assim, eu não conheço ela, Eu falei: é Ana Paula. Eu não sabia o que eu ia falar, só falei que era eu. Aí ele saiu lá de fora meio desconfiado. Aí eu falei assim, me apresentei, perguntei o nome dele. Ele chama Wilson. Eu falei: Wilson, eu não te conheço, mas Deus me mandou aqui para te dizer que Ele te ama, que Ele quer transformar a sua vida. O olho dele, de assustado, ficou admirado, assim, tipo, nossa, Deus me ama. Ele foi lá dentro, e voltou, e a gente começou a conversar. Eu fiz oração com ele, ele aceitou Jesus. Amém? Eu convidei ele, peguei o contato dele. Depois eu falei com ele: pastor, eu até perguntei para ele assim: como que você reagiu? Você nem me conhecia, chega uma pessoa lá, uma pessoa doida, falando de Deus para mim, que nunca me viu. Ele falou assim que ele tinha sonhado com um leão, e esse leão estava aos pés dele. E ele ouviu uma voz, falou que ia enviar uma pessoa para ajudar ele. Então, assim, foi o poder de Deus. Eu fiquei extasiada, porque eu nunca vi. Eu poderia ter ficado com medo, ou ter retrocedido, ou não ter ido. Mas o Espírito Santo falou comigo, eu fui apenas conduzida. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Uau. Obrigado, querido. Eu fiquei tão impactado, porque eu sei que tem outras pessoas também que têm um testemunho, mas a maneira como, porque nós tínhamos acabado de orar para que Deus pudesse gerar esse encargo em nós. Eu tenho falado isso insistentemente. Na medida em que você compreender, entender, receber, conhecer o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, na medida em que você fizer isso, presta atenção, você vai estar tão cheio do amor de Deus que não tem outra maneira, você vai começar a amar os perdidos. Aleluia. Vou falar algo.
te exortando com muito carinho. Você sabe por que você não ama os perdidos? Porque você se ama demais. Você olha demais para você. Você tem problemas demais, situações demais. Você até pensa que você é o umbigo do mundo, e você que sofre mais do que todo mundo. Pedro diz o contrário. Pedro diz, o Espírito de Deus diz na carta de Pedro, que em todos os lugares há pessoas sofrendo, passando por necessidades, dificuldades, como você, como eu. Todos estão. Então nós precisamos de abrir os nossos olhos para ver. Nós precisamos de ter esse coração. Quem está me entendendo? Mas Deus tem nos ensinado a isso, amém? Deus tem nos ensinado a abrir mão das coisas, a abrir mão de nós mesmos, investir no reino de Deus, investir na obra de Deus. Não estou falando financeiramente somente, não. Eu estou falando com o meu tempo. Você sabe o que é o seu tempo? Talvez você nunca parou para pensar. O outro dia o Pedro falou isso, o discipulador Pedro falou isso. O seu tempo é dinheiro. A sua hora é igual a X dinheiro. Então, quando você abre um espaço do seu tempo para fazer a obra de Deus, você está dando para Deus o seu dinheiro, o seu tempo, que é valioso. Que na verdade, quem deu ele para você foi o dono do Evangelho. Você não está, na verdade, dando a ele, você está devolvendo o que ele já te deu. Amém? Se fosse contar, são 24 horas. Não dá 2 horas e 40 minutos, como todo mundo pensa. É porque 4 horas dá 360 minutos. Então são 2 horas e 36 e agora me esqueci, depois a gente pensa nisso. 6 vezes 4, 24. 2 horas e 24 minutos. São 2 horas e 24 minutos o dízimo de 24 horas. Nós temos devolvido o dízimo ao Senhor? Evangelizando, testemunhando, lendo a palavra, buscando. Temos feito isso? Isso é muito precioso. E nós precisamos, como igreja, compreender isso e compreender o encargo, a responsabilidade disso. E é isso que nós temos falado nesses dias, amém? Glória a Deus. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Esse livro tem sido abençoador, amém? Glória a Deus. Quem aqui gostaria de ter comprado o livro, mas não tinha dinheiro? Levanta a mão, bem alto. Levanta a mão bem alto. Aleluia. Pode levantar a mão, não tem problema não. Fica com a mão levantada. Vamos fazer diferente? Fica de pé. Pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Você não tinha. Então, você só vai sentar quando um dos irmãos. Fique de pé. Agora não fique mais ninguém de pé. Parou. Só vai sentar quando um dos irmãos que estão aqui fizer o que eu vou fazer. Tá bom? Comprar um livro e dar de presente para você. Aí você pode sentar. Quando um dos irmãos vão levantar e fazer isso. Se você não tiver o dinheiro na hora, vai lá e anota rapidinho só para organizar. Todos os irmãos, não haverá necessitado entre nós. Eu sei que Deus tem abençoado a sua vida, não tem? Então você pode. Tem irmãos aqui que pode dar 10 livros. É óbvio. Não haverá necessitado entre nós. Se você tiver sem dinheiro, dá o seu nome lá e no final você passa o cartão, faz alguma coisa lá, mas isso. Não haverá necessitados nem de livro entre nós, amém? Aleluia. Traz mais um livro para mim, por favor. Jonathan, traz um livro para mim, por favor. Aleluia. Ainda tem gente de pé. Deus tem te abençoado? Deus tem te abençoado? De graça recebeste, de graça dai. Amém? Aleluia. São 2 meus. Os irmãos estão mais perto de mim aqui. Ainda tem gente de pé. Aleluia. É desafiador, não é? Mas é de Deus isso. É a maneira de Deus fazer. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais pessoas de pé. Me dá mais. Dá uns 3 livros para mim aí. Põe na minha conta aí que eu pago. Ah, tem gente pegando, né?
Uhum. Aleluia. Tem tanta, não haverá necessitado de livro entre nós. Aleluia. Receba. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu achei que o antes estava com o controle remoto para fazer a pessoa sentar. E apontando assim. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Oh, Deus é bom, maravilhoso, né? Pronto. Teve várias pessoas no meio deles que falou: Deus, hoje vai acontecer um milagre e eu vou ganhar um livro hoje lá. Foi por causa de você que Deus tocou para fazer isso. Porque, por causa disso, porque você desejou, os outros todos foram abençoados. Isso que é a questão, né? Tá sobrando 2 livros. Que é isso? Olha lá atrás, lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Não haverá necessitado, haverá abundância. Oh, aleluia. Isso é maravilhoso. Oh, estou te ensinando a ser igreja, a compartilhar o pão com o seu irmão, amém? Compartilhar o pão fala de compartilhar as necessidades. Oh, aleluia, glória a Deus, amém. O nosso jejum, a base do texto dele é João 14, 12. João 14, verso 12. E que fala, na verdade, eu coloquei o texto na versão RC, eu gosto da RA, põe na RA. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quem está falando isso, queridos? Jesus, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Por que ele está dizendo, garantindo para nós que nós vamos fazer obras maiores? Porque ele vai para junto do Pai, ser o nosso advocatus, o nosso intercessor, amém? O nosso mediador ali junto ao Pai. Olha, quando eu sei que Cristo, quando eu sei que eu estou em Cristo, alguém aqui está em Cristo? Amém. Quando eu sei que eu estou em Cristo, e quando eu sei que autoridade eu tenho no nome dEle, eu me torno semelhante aos irmãos do livro de Atos. Eles sabiam quem eles eram em Cristo, e eles sabiam a autoridade que eles tinham em Cristo Jesus. Por isso eu já tenho falado repetidas vezes: não ore pedindo o que você já tem, porque senão isso vai enfraquecer a sua fé para usufruir o que você já tem. Ore para que Deus abra os seus olhos, para que você veja que você já tem, que você já recebeu, que Deus já te deu, quando Ele enviou o Espírito Santo, e Ele veio habitar em nós. Quem está me entendendo? Esses homens, ali no livro de Atos, eles viviam, caminhavam, crendo quem eles eram em Cristo, e eles sabiam a autoridade que eles tinham no nome de Cristo. E eu sei que você então vai dizer o seguinte: é verdade, pastor, mas olha como eles eram maduros, experientes. Pois eu vou desmoronar o seu castelo de areia, e vou pichar, eu vou fazer um Photoshop no quadro de Leonardo da Vinci. Porque o quadro de Leonardo da Vinci mostra homens velhos sentados com Jesus. Eu não sei se você sabe, Da Vinci não estava lá. E nenhum paparazzo tirou foto dessa ceia. Porque se tivesse tirado a foto, seria diferente daquilo ali. Vou mostrar para você, vou provar para você. E é importante que você entenda isso. Presta atenção. A cultura judaica tinha um processo de rabone, de rabi, mestre. E os mestres, eles recebiam os filhos de 12 anos de idade. Quando os filhos completavam 12 anos de idade, o pai conseguia um lugar para colocar os seus filhos, uma sinagoga onde tinha um mestre, um rabi. E aí ele levava os seus filhos com 12 anos de idade e deixava os seus filhos. E eles ficavam de 12 anos até 16, 17 anos sendo treinados pelo rabi. Esses seguidores eram chamados de talmidim. E o mestre era chamado de rabi ou rabone. E aí então,
depois que eles completavam 16, 17 anos, então o mestre chamava todos e ele escolhia qual continuaria com ele na sinagoga para aprender com ele a lei de Moisés, para aprender com ele a questão política, para aprender com ele a questão administrativa e todos esses aspectos que era a aula que ele ia pegar, e ele seria então um discípulo daquele mestre. E por incrível que pareça, eles então, para comprovar isso, faziam um batismo nas águas. Era assim que acontecia. Então, os discípulos de Jesus, eles tinham ido e sido, possivelmente, se não todos ou quase todos, estavam em uma sinagoga como essa, uma ou outra, e eles foram dispensados pelo mestre, porque disseram para eles: vocês não vão dar em nada. E eles tinham 16 para 17 anos, e Jesus foi atrás deles. E é muito fácil você entender que eles tinham 16 para 17 anos, porque quando Pedro, que era o mais velho dele, que talvez tinha 25 anos, segundo o historiador Flávio José, que foi contemporâneo do apóstolo Paulo, possivelmente Pedro tinha 25 anos, era o único casado. E aí, a palavra dá para você compreender e entendendo o significado. Então, eles eram pessoas inexperientes e que tinham sido rejeitados pelo mestre, por um mestre daquela época. Olha, tira essa ideia de que, por isso que eu falei que eu ia fazer um Photoshop, eles tinham 17 anos de idade, eram inexperientes, alguns deles eram indoutos, não sabia ler e escrever, incultos. Era assim que eles, se não todos, mas a grande maioria deles eram assim. Era dessa maneira. E aí você e eu ficamos devotando, imaginando homens maduros, experientes. Não tinha nada disso, eles eram inexperientes. Eles eram frágeis nas suas emoções. O dia que o barco começou a afundar, eles choraram. Eu vou morrer! Isso não parece com um homem maduro. Homem maduro enfrenta com seriedade. Você vê eles discutindo entre eles. Você vê o Tomé desacreditando de Jesus e dizendo: eu só acredito se eu tocar nele. Aí Jesus chega e fala: não tem problema não, pode tocar. Ele ama até a sua fé, pequena fé. Você vê, historicamente, você percebe. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu preciso de levar você ao entendimento, a clareza, de que os irmãos do livro de Atos não têm nenhuma diferença de você. Aleluia! Não tem nenhuma diferença de você. Eles eram irmãos falíveis, seres humanos, como você e eu. Mas Roma, ela divinizou esses homens. E aí na nossa mente nós também divinizamos eles e ficamos pensando: não, eles podem viver isso, mas eu não. Você viu o testemunho da Ana Paula, que é para mim, para você, para todos nós. Alguém perguntou para mim: pastor, mas o meu passado, como é? Não, e é válida a pergunta, sim. E o meu passado, porque eu vou evangelizar, as pessoas sabem do meu passado. Eu falei assim: passado? Que passado? Você não tem passado, filho. Você não tem passado. Deus esqueceu o seu passado, e Ele diz que Ele lançou ele no mar do esquecimento. E eu gosto de dizer que Ele ainda botou uma placa: proibido pescar. Você não tem passado, você só tem futuro, e o seu futuro é muito promissor. O seu presente é promissor, filho. Isso é uma realidade. Isso não é utopia não, irmãos. É real, é verdade, amém, queridos? Nós precisamos de ter esse entendimento. Eu estou mostrando para você que nós somos semelhantes àqueles irmãos imaturos, falhos, rejeitados às vezes, e nós estamos no nosso trabalho diário como eles estavam. O trabalho diário deles, na vida diária deles, é normal, é a maneira. Você e eu precisamos de ter esse entendimento. Mas às vezes você pensa
que a sua fé é muito pequena para fazer isso. Você pensa, não, a minha fé é muito pequena e eu não consigo, porque eu acho que eu preciso de ter uma fé grande para receber coisas grandes. Pois é, Jesus falou que a fé de Pedro era pequena, chamou ele de bule, falou, você é um homem de pouca fé. Nunca viu essa piadinha? Isso é mais antiga do que andar para frente. Ou seja, olha, presta atenção no que eu estou falando. A fé é a condição que Deus realmente colocou para que nós possamos operar a obra deles. Mas Ele diz, eu acho tremendo isso, irmãos. Ele diz que aquele que crê, fará obras maiores do que Ele fez. Uau! Alguém perguntou assim para o pastor Luiz: pastor Luiz, a palavra de Deus diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas o Senhor não conhece o meu filho, e ele já falou com todas as palavras, eu não quero Jesus. Aí o pastor Luiz respondeu assim: o que muda isso? Vai mudar a palavra de Deus? Então Deus vai falar assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus vai colocar vírgula, a não ser quando o filho disser que não quer o Senhor. Não, meu filho, Deus vai mudar o querer dele. O Senhor diz que o coração do rei está na mão dele. Ele muda o coração do rei e faz o rei fazer o que ele quer. Presta atenção, você tem que ler a Bíblia e compreender o que Jesus está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo. Presta atenção, rei, não sei se você sabe, é um governo déspota. O déspota, a palavra déspota vem do latim despotês. Despotês é governo soberano, não tem conselho, faz do jeito que o rei quer, é ele quem manda. Tem os conselheiros do rei para ajudá-lo a fazer, mas não para dizer para ele como fazer, porque o rei faz como ele quer. Quem está me entendendo? O Senhor diz que ele muda o coração do rei, não vai mudar o coração de um pirralho? Ah, por favor. De um aborrecente, adolescente. Deus muda. Pastor, como que ele vai fazer isso? Aí que é bonito. O mistério dele que é bom, hein? A maneira dele fazer, aí que é o gostoso. Deus faz sempre no segundo tempo, 45 minutos do segundo tempo ele faz gol. É sempre assim, Deus sempre age com emoção. Você já viajou para a praia, lá no Nordeste, aqueles jipe que anda, aí o motorista do jipe fala assim, você quer andar com emoção ou sem emoção? Põe emoção, aí eu vou vir lá de Goiás, não tem essas areias, lá no Paranaíba tem só um pouquinho de areia, põe emoção. A hora que você falar isso, você pode entregar para Deus. O rapaz vai descer em dunas desse jeito com você, e você fala, para, não, você já falou com emoção, agora não tem jeito de parar mais não. É desse jeito. Deus age assim também, é com emoção, mas Deus age. Por isso Deus manda dizer, presta atenção, você e sua casa vai servir ao Senhor. A Bíblia Sagrada não diz que os filhos de Noé eram íntegros, justos. Diz que Noé era, porque Noé era, ele e a casa dele foi salvo. Os filhos se tornaram por obrigação. Eu não quero ir não, agora já estou aqui. Mais ou menos assim. Eu tenho que crer no poder de Deus. Amém. Eu tenho que crer, mas você pensa que você tem que ter uma fé extraordinária, sobrenatural, um negócio meio fantasmagórico, meio Wolverine, aquele negócio assim meio super, uma coisa assim. Porque na verdade há realmente esse sistema, presta atenção, há um sistema, vou te ajudar aqui, há um sistema no mundo para valorizar, supervalorizar algumas pessoas, né? O sistema comunista, ele sempre supervaloriza os líderes, para que os líderes fiquem sendo heróis, né? Os heróis, aqueles que, e os líderes são os políticos, então os políticos são supervalorizados, dá a eles uma autoridade que eles não têm, dá a eles um lugar que eles não têm. É assim, e as pessoas às vezes fazem isso também em relação à igreja. Aí eles então imaginam que tem algumas pessoas que têm autoridade. Não, tem alguns apóstolos,
apostila, alguma coisa assim que tem, mas não é todo mundo que tem. Pastor, mas tudo bem, então me responde. Por que não é todo mundo curado? Nem Jesus respondeu isso. Eu vou responder? Jesus disse que entrou numa cidade e nem todos foram curados. Mas eu não vou. Ele não falou por quê. Se ele não falou por quê, eu vou ficar queimando pestana. Já caiu muito cabelo, eu vou derrubar mais cabelo. Se ele não falou, eu me calo. Eu não sei por quê. Também não tenho resposta. Mas eu só sei de uma coisa: ele continua curando. A palavra dele continua sendo verdadeira. Amém? E aí ele fala que aquele que crê vai fazer a obra dele. Mas aí eu fico pensando, não, eu acho que esse povo teve fé demais. Inclusive Jesus falou para o centurião romano: eu nunca vi fé igual a essa aqui em Israel. Uau! Ele falou para aquela mulher Ciro-fenícia: grande é a tua fé. Aí nós ficamos às vezes pensando nisso. Então eu tenho que ter essa fé, eu tenho que ter esta grandiosidade de fé. Sabe, querido, não é todo mundo que tem fé grande. Não é todo mundo que é enfesado, fezudo. Não é todo mundo que está com a fé grande. Alguns a fé é menor. Eu até admiro quem tem fé grande, que conversa com o anjo, fala um negócio. Até eu admiro, até eu gostaria. Mas presta atenção, eu quero levar você para esse entendimento aqui, porque talvez você pense que a sua fé é pequena, por isso você não faz. A fé da Ana Paula é grande, a minha fé é pequena. Pois é, Jesus disse que a fé pequena opera grandes milagres. Porque Deus opera usando a fé, mas não opera por causa da fé. Você entendeu? Não opera por causa do tamanho da fé. Ele opera usando a fé, mas ele não opera por causa do tamanho da fé. Você sabe por que Deus opera milagres? Porque Ele é Deus. Só isso. Ele tem todo o poder e faz como Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. É isso. Mas às vezes nós ficamos... Não, tem coisas piores ainda, que a pessoa pensa o seguinte: não, eu não opero milagre porque eu não mereço isso. Isso é pior ainda, porque achando que você vai um dia merecer. Então, presta atenção, você e eu precisamos de crer que uma fé imperfeita, pequena, ela opera milagres diante do Senhor. Lá no livro de Lucas, capítulo 17, Lucas capítulo 17, versos 5 e 6, nós vamos orar no final pelos milagres e poder de Deus, mas eu preciso de te ajudar a respeito de fé. Essa preocupação a respeito de fé também faz parte da história dos irmãos de Atos, porque nós parecemos com eles, amém? Então eles também tinham essa preocupação. Olha aí, Lucas 17, verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aqueles irmãos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O que Jesus responde para eles? Respondeu-lhes o Senhor: eu vou aumentar, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esta jabuticabeira no fundo da sua casa: sai daqui, jabuticabeira, e vai aparecer lá no meio do rio Paranaíba, e ela vai obedecer você. Como vai ser? Como vai ser eu não sei não, mas vai ser sobrenatural. Não sei se ela vai sair de lá voando, não sei se ela vai desmaterializar lá e aparecer lá, mas ele diz que vai acontecer isso. É promessa dele. E se ele falou, irmão, presta atenção, o que ele falou, ele é que se ocupa em fazer como ele falou. Não é a minha força, não é a minha ação, é o poder dele. Quem está me entendendo? Olha, é interessante quando você vê a pergunta dos discípulos e você vê a resposta de Jesus para eles. Eles pediram para aumentar a fé, e Jesus disse: se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria suficiente para operarem grandes maravilhas. Quando Pedro anda por cima das águas, Jesus diz, e ele afunda, aí Jesus disse que ele era um homem de pequena fé. Ele falou: e a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, Pedro. Presta atenção, irmãos. Uma fé do tamanho de grão de mostarda faz você andar em cima das águas.
Hã? Cadê a foto aí do grão de mostarda? Esse é o grão de mostarda. Do tamanho de um grão de mostarda. Obrigado, querido. É isso que ele está falando. Agora, eu quero que você me ouça, compreenda. Jesus não disse que nós não deveríamos crescer em fé. O que ele disse é que o tamanho da fé não é o fator determinante para ele agir em favor dos seus filhos. Eu vou repetir. Jesus não disse que você não deve crescer em fé. Você e eu, nós devemos crescer em fé. Nós podemos crescer em fé. O Espírito de Deus está dentro de nós, amém? O que ele está mostrando é que o tamanho da fé não é o fator determinante que determina a ação dele. O que determina a ação dele é o desejo dele. E Deus, ele pode curar, pode fazer milagre, e ele deseja isso. E ele fala para a igreja, para que a igreja pudesse impor as mãos e declarar, porque ele desejava isso acontecendo na terra. Quem está me entendendo? Como eu falei, é óbvio que precisamos crescer em fé, mas mesmo sendo uma fé imperfeita, pequena, não é empecilho para a graça de Deus se manifestar em nossa vida. Fé imperfeita, irmãos, ouça, não é empecilho para sermos usados nas mãos do Senhor. Mas o problema, como eu falei, é que alguns irmãos, às vezes, eles não aplicam a fé de modo correto, porque eles pensam que eles precisam ter muita fé, ele tem que ser algo fezudo. Não tem essa palavra não, né? Ter uma fé perfeita. Uau! Podemos considerar que as pessoas pensam assim. E aí, então, ele fica cheio de achismo, do que ele acha, do que ele pensa. Eu falei hoje, na reunião de manhã, foi hoje de manhã, foi um negócio assim, que Deus foi me dando tanta luz a respeito do que os irmãos falavam, e daquilo. E eu falei hoje de manhã, que o diabo, ele é endemoniado. E ele tem uma maneira de agir. Você sabe que você tem que descobrir como o seu inimigo age? Quando os lutadores de UFC, que eu passei longe disso, vai lutar, ele assiste incansavelmente a luta dos inimigos, do cara que vai lutar com ele. Futebol também faz isso, eles assistem incansavelmente. Por isso o último treino, muitas vezes, do time é fechado, porque eles precisam de uma estratégia, porque eles assistem incansavelmente. Nós precisamos, conhecer as estratégias do diabo. E o diabo, ele é maligno. A maneira dele agir é maligna. Deus disse lá no Éden para a mulher assim, para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores. Disse ou não disse? Disse, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim. Aí, primeira sessão espírito do planeta Terra, diabo incorpora numa serpente. E aí ele vira uma sucuri falante. A Sussu. Para Eva tornou Sussu, já estava íntima. Uma sucuri falante. A primeira sessão espírita. E incorporou na serpente. Aí ele, quando o diabo vai falar na boca dele, sabe o que ele fala? Deus não disse que você pode comer de todas as árvores do jardim? Só falou uma parte, não falou a outra parte. Ele usa a palavra de Deus contra o povo dele. Ele te acusa dizendo assim: você não tem fé para orar por essas pessoas. Aí você orou, não aconteceu nada. Você não tem capacidade, você não tem autoridade. Essa pessoa tem, aquela outra tem, mas você não. Só que ele não fala assim na primeira pessoa. Que você souber, se ele falar na primeira pessoa, você sabe que é ele. Ele fala na segunda pessoa, você. Ele não fala você, na terceira. Ele fala na primeira pessoa: eu não tenho fé suficiente. Fala na sua mente. Ele joga um dardo inflamado, uma mentira, um engano. Paulo diz que é um dardo inflamado do maligno, é uma seta do maligno, que vem e diz: eu não consigo, não é para mim, eu não tenho capacidade. Eu não tenho essa autoridade. Eu até oro, eu até jejum, eu até busco, mas eu acho que o meu jejum não é suficiente. Eu acho que a minha oração não é suficiente. Olha o que o diabo faz. Ele usa o que você está fazendo, o que você faz servindo a Deus, e diz que você não está fazendo o suficiente.
ação do diabo. Uma irmã estava dizendo que o diabo estava mentindo para ela, de que ela não tinha capacidade de ganhar os familiares dela, então ela não era uma testemunha viva do Senhor. Mas o coração dela é testemunhar e ganhar os familiares dela. E aí hoje a palavra que Deus me deu à tarde foi que, se Deus diz que eu e minha família vai servir ao Senhor, ponto final. A maneira como vai fazer, quem falou resolve, é Ele. Eu só vou usufruir, amém? Quando o diabo chega perto de Jesus, faz a mesma coisa que fez com Eva. A mesma coisa. A mesma coisa. Jesus sai do Rio Jordão e ouve a voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em que meu coração se enche de prazer, amém? E ele vai jejuar, e durante 40 dias está jejuando. Aí lá no jejum dele, presta atenção, lá no jejum o diabo vem e fala: se você é filho de Deus, faz isso, faz isso, faz isso. Ele usou a palavra de Deus. Deus não diz para ele: esse é meu filho, sim ou não? Mas o diabo não falou a segunda parte. Ele não falou a segunda parte. Se o diabo fala a segunda parte, ele sabia que ele estava desmoronando qualquer possibilidade. E ainda assim foi impossível o diabo bagunçar a vida de Jesus. Ele tirou a parte: amado, em que o Pai tem prazer. Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, pula daqui. Se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz esse milagre. Você é filho... Aí ele termina tudo quando o diabo fala toda aquela mentira. Quando o diabo desaparece, a voz do céu vem repetindo para Jesus: esse é meu filho amado, em que meu coração se enche de prazer. E o diabo fica buzinando na sua orelha que você tem que trabalhar mais, senão eu vou passar necessidade. A palavra de Deus diz que se você crê que Ele é o seu pastor, nada lhe faltará. Tomou o diabo. Eu não vou dar lugar a Mamon, porque Mamon também é diabo. Mas eu vou dar lugar a Deus. Vou buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas me serão acrescentadas. Vou andar por fé, vou caminhar em fé. Quem está me entendendo? Mas aí nós ficamos nesse aspecto de pensar que é uma questão de uma grande fé. Não, não é uma questão de uma grande fé, é uma questão de ter fé. E ter fé não é uma coisa fantasmagórica, intocável, um negócio de fé. Não, ninguém vê fé, que ninguém sabe. Como é que é fé? Fé é acreditar, meu filho. Pronto, acabou, resumiu. Fé é acreditar. Acreditar que o reino superior comanda o reino inferior. Então, o reino superior muda o reino inferior. O reino superior muda as circunstâncias. Não existe fato diante do reino superior. Até aquilo que a gente pensa que é fato, deixa de ser fato e passa a ser mentira. E aquilo que é verdade torna-se real. A fé é a certeza que as coisas que eu não vejo, elas se materializam, torna-se verdade, e eu vou viver cada uma delas. Aleluia. Mas o inimigo fala: não, o medo de abordar as pessoas, medo de falar do amor de Deus para as pessoas, medo. Como assim? Ele fala na mente da pessoa: eu tenho medo, eu estou com vergonha. E é verdade. Você pode até virar de lado e falar assim: eu sei que você tem medo, tem vergonha, mas eu não. Eu tenho da ousadia do Espírito. Quantas vezes, irmãos, inúmeras vezes eu estou dirigindo, aí vem uma carreta de lá, o diabo joga o carro na frente da carreta. Eu falei: vai você. Aí você, trem ruim. Eu vou seguir, eu não ando na contramão. Nessa contramão eu não ando não, ando aqui. Eu falo: vai você. Eu levanto de madrugada para ir para Goiânia, e o diabo fala no meu ouvido: eu vou morrer nessa viagem. Eu falei: você está morto tem tanto tempo. Você está acabado tem tanto tempo. Eu achei que você estava morto já. Você vai morrer hoje ainda? Porque eu vou e volto, segundo a palavra de Deus. O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. Eu zombo dele, irmãos. Eu zombo da mentira dele, da voz fanhosa dele, dentro da minha mente. Fala: meu Deus do céu,
Tudo que é do diabo traz morte, medo, preocupação. Tudo que é de Deus traz fé, força, alegria, vida. Aleluia. Eu vou e volto debaixo da bênção do Senhor. Quando eu estou chegando, eu falei assim, mais uma vez eu fui e voltei, e vou de novo, outra vez e volto, quantas vezes eu quiser, porque a palavra de Deus diz que eu estou guardado pelo Senhor. Aleluia. Oh, Deus bom. Amém, querido? Nós precisamos assumir essa identidade de quem nós somos e essa autoridade que nós já temos. E essa autoridade que nós temos em Cristo Jesus, ela nos faz viver e vivermos e alcançarmos obras maiores. Obras maiores na nossa casa, na nossa família. Por isso, irmãos, não se sinta tímido. Não se sinta tímido, porque você não é tímido. Se você lembrar, você não é tímido para vender alguma coisa, para apresentar alguma coisa, para conversar com as pessoas. Não é para conhecer pessoas novas. Então use esta graça que Deus te deu, essa capacidade que Deus já te deu, a autoridade que Deus já te deu. Aborde as pessoas em amor. Fale de Jesus. Eu estava falando para os irmãos, Atos 1:8, por favor. Já estou terminando. Aqui diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Aí ele começa a falar tanto em Jerusalém, vai falando, ele está dizendo o seguinte: tanto em Tumbiara como em Araporã, e aqui por perto. É isso que ele está falando, ao mesmo tempo. Agora eu quero que você compreenda. Ele diz que nós vamos receber poder. Alguém aqui já recebeu o poder do Espírito Santo? Agora é interessante que ele não fala que você vai receber poder do Espírito Santo e vai pregar o Evangelho. Uau, isso é precioso. Porque não é a pregação que convence as pessoas. O que convence as pessoas é o testemunho. E eu sei que você já aprendeu que testemunho é o seguinte: eu tenho que estar muito bem, o meu caráter é muito bom, a minha vida é muito boa, para que eu tenha e dê testemunho, porque senão eu vou dar mau testemunho. E isso foi a religião que ensinou você. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz que é para você testemunhar quem você é. A Bíblia não diz que é para você testemunhar o quão bom você é, o quão boas ações você tem. Ainda que nós cremos que nós fomos salvos para as boas obras, sim. E é normal isso. Se alguém foi salvo do mundo, então ele vai ficar diferente do mundo, amém? É óbvio, o comportamento dele é diferente do mundo. O jeito dele falar, o jeito dele vestir, o jeito dele viver é diferente mesmo. O jeito dele se relacionar é diferente mesmo, é verdade. Eu não estou dizendo aqui que você pode viver como o mundo. É o contrário, eu estou mostrando para você que não é essa a base do testemunho. Não é testemunhar, eu brigava muito com a minha esposa, eu batia nela 3 vezes por semana, agora só bato 1 vez por semana, Deus mudou a minha vida. Não é isso que ele está falando. Ele está falando é outra coisa. O que Jesus, presta atenção, abra de novo, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, não diz que vocês vão ser testemunha, sereis minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar Cristo, não você. Você não vai testemunhar você, quem você é, seu comportamento, sua vida, não é isso não. Por favor, me entenda, não estou dizendo que por causa disso você vai ter qualquer tipo de comportamento não. Isso é pensamento de quem nem conhece Jesus. Eu estou mostrando para você é que nós vamos testemunhar Cristo. Cristo. Amém, queridos? Ser testemunha de Cristo. Não tem a ver, em primeira instância, falar de meu bom comportamento como bom cidadão. Ainda que nós sabemos, como eu falei, que nós fomos criados para as boas obras. Ser testemunho de Cristo é mostrar Cristo às pessoas. É mostrar Cristo às pessoas. É mostrar o Evangelho de Cristo às pessoas. Você sabe, o Evangelho de Cristo fala do Evangelho da graça. O Evangelho de Cristo fala do Evangelho da graça. E, presta atenção, como eu falei, diante do que eu estou falando para você, o chamado mau testemunho é não testemunhar. É não ser não levar esse testemunho. Irmão, irmã, Deus quer usar você para operar milagres. Deus quer usar você para operar milagres.
Não, eu fiquei impactado essa semana. Eu fiquei impactado. Na célula que o Everton liderava, quando nós fizemos aquele projeto Tocando o Céu para Mudar a Terra, lembra? Nós fizemos o batismo dos irmãos do Encontro dos 300 e fizemos o batismo. Vocês lembram que lá no batismo tinha um jovenzinho, bem, talvez 12, 13 anos, não sei, que estava na cadeira de roda? Quem lembra? Nós batizamos ele foi com a cadeira de roda até lá, lembra disso? Ele foi até lá na beira do rio, nós levamos ele e nós batizamos ele lá. Quem lembra? Lembra? Pois eles oraram por ele. Não, eu falei, eu vou bater no Everton. Eles oraram por ele e ele levantou da cadeira de roda e está até jogando bola. E ele não falou nada. Eu falei assim, eu fiquei pensando, é porque a célula dele, não, esse milagre aí é pouco. Quando ressuscitar mais um morto, a gente fala. Os pais é irmão da Gabriela, não é isso, Gabriela? Os pais dele testemunham para todo mundo o milagre que Deus fez, porque eram adolescentes que oraram por ele e ele foi curado. Ele tinha um problema na medula, ele ficou paralítico, andava só de cadeira de roda. Ele vai estar aqui domingo que vem, ele vai vir testemunhar. Eu quero que ele traga as fotos, porque eu lembro dele. Eu falei assim, gente, eu vou pegar o Everton. Você sabe o que Deus falou comigo? É que por não testemunhar, nós não replicamos fé. Quanto mais eu testemunho, mais a fé aumenta. Quanto mais você testemunha, mais a sua fé aumenta. Quanto mais você testemunha, mais a fé perto das pessoas aumenta. Se a fé perto das pessoas, perto de você, aumentam, a sua também vai aumentar. Porque vai haver mais manifestação, mais poder de Deus. Irmão, testemunhe o que Deus tem feito. Fale o que Deus tem feito. Talvez você pense que é uma pouca coisa e tal. Não foi um surdo que ouviu, não foi um morto que levantou, foi alguém que foi curado. Você tem que testemunhar, irmão. Tem que testemunhar. Falar. Colocar na sua rede social, usar a sua rede social para levar o reino de Deus, mostrar para as pessoas. Está vendo essa pessoa? Ele estava com dor de cabeça, eu orei por ele agora e ele foi curado. Aí não é verdade? Ele falou, é verdade. Então isso é para você também. Oh, aleluia. Quem está me entendendo? Tem duas coisas para Deus usar você com milagre. Obviamente, além da fé e do poder sobrenatural manifestado em nós pelo Espírito Santo, há duas coisas para você operar milagres. Primeiro, necessidade. Essa é realmente a última parte. Segunda, indignação. Eu vou explicar para você. Eu vou lhe explicar. Se eu não vejo a necessidade da outra pessoa, de quem está perto de mim, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, meu vizinho, alguém que eu vi na rua, se eu não ver a necessidade dele, eu não vou perceber que precisa de um milagre. Agora, aqui que entra algo poderoso, presta atenção. Você nem vai se indignar porque você não viu a necessidade dele. Aqui que entra algo poderoso. Nós olhamos muito para nós mesmos, para os nossos problemas. A primeira palavra que nós aprendemos quando era criança é meu. A primeira palavra, a outra, papá, mamãe, você fala mais ou menos, mas meu, você segura o brinquedo e fala, é meu. Ou seja, ninguém pega. Você vai para a escola e você aprende eu, tu, e se sobrar, ele. É assim. No inglês, a palavra eu é maiúsculo até no meio da frase. O meu celular é em inglês, tudo em inglês das coisas. Eu vou digitar alguma coisa em inglês, quando eu ponho o I, ele fica maiúsculo, corrige sozinho, maiúsculo. Estou mostrando para você. Nós centralizamos. Na Bíblia, no livro de Atos, nos Evangelhos, tem duas histórias, duas curas que Jesus faz,
ele mostra que era Israel. Estava falando de Israel. Mas nós podemos pegar para nós como exemplo, como Israel de Deus. É a cura da mulher corcunda e a cura do homem hidrópico. Eu nunca tinha parado para pensar nessas duas curas. Hidrópico é alguém que vai reter a água, vai retendo água, e ele não consegue verter a água. Como ele retém água, ele morre de tanta água no corpo. Hidrópico, vem de hidro. Sabe o que Deus falou comigo? Que tem muitos irmãos que estão hidrópicos. Estão tão cheios da água, da vida, do poder de Deus. Deus tem dado, irmãos, eu não tenho dúvida, todo domingo aqui é uma conferência. Eu não tenho dúvida, há um poder de Deus manifesto, há uma glória. Tem gente que está desse tamanho espiritualmente, ele tem tanto de Deus, e ele não quer dar para ninguém. Porque ele tem tanta coisa para ele fazer na vida dele, tem tantas preocupações, tanta coisa lá em casa. O senhor não sabe, pastor. Eu não sei, talvez nem Deus sabe, porque Deus falou para você que você tem que buscar o reino dele em primeiro lugar. Talvez ele não sabe, porque você tinha tanta coisa, ele então vai colocar assim, buscar o reino em primeiro lugar, a não ser que você tiver muitas coisas na sua casa para arrumar na sua vida, então, muito problema para você resolver, então não precisa buscar. Ele não colocou mais lá, queridos. Ele espera isso. Ele não nos obriga, mas ele espera. Quem está me entendendo? O homem hidrópico fala disso. Eu vejo isso, alguém que está retendo, sabe, tanto do vida de Deus, tanto poder de Deus, ministração, palavra sendo ministrada. Você está vendo a necessidade de liderança de célula. Deus te chamou, já falou com você, tocou o seu coração, encheu você da água da vida, mas você não quer liderar, porque tem muita coisa para você resolver na sua vida. Isso é hidrópico. Vá para Jesus e receba cura disso. Eu estou sendo carinhoso, porque eu poderia chamar você de egoísta, que é a mesma coisa espiritualmente falando. Eu sempre falo para as pessoas, faço isso. Imagina se um cientista descobrisse a cura da AIDS, porque o filho dele estava com AIDS, e ele curava o filho dele e não mostrasse para ninguém o remédio para a cura da AIDS. Como que você escreveria a respeito desse cientista? Quais as qualificações, as características que você escreveria a respeito dele? Egoísta, indiferente, cruel, não é verdade? E você, irmão, irmã, hidrópica, é a mesma coisa do cientista que descobriu a cura mais do que para a AIDS, mas está retendo para você porque você tem muitos problemas para serem resolvidos. A igreja pode dizer amém? Ainda que talvez você que foi exortado não queira falar amém. Outra pessoa na Bíblia, como eu falei, é a mulher corcunda. A mulher corcunda é até melhor do que o hidrópico, porque a mulher corcunda olhou tanto para o umbigo dela que ela ficou corcunda. Ela olhou tanto para si mesma. Ela olhou tanto para si mesma que agora ela não consegue nem levantar a cabeça para ver as pessoas necessitadas, e não consegue levantar a cabeça para ver o céu. Ela só pensa nela, ela só vê ela mesma. E a Bíblia Sagrada diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a mim mesmo. E tem gente endemoniada que escreveu que primeiro eu tenho que amar a mim mesmo para amar outra pessoa. Mentira do inferno. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz que você tem que amar as pessoas na mesma proporção que você se ama. É isso que é o entendimento, esse é o entendimento. Esse é o entendimento do original. Eu tenho que amar as pessoas na mesma proporção que eu me amo, porque eu me amo. Quando eu estou com sede, eu arrumo a água. Quando eu estou com fome, eu arrumo a comida. Quando eu estou com sono, eu arrumo um lugar para dormir. Eu sempre cuido de mim. É normal no ser humano. Que bom que continue sendo assim, porque também é uma proteção para nós. Mas nós precisamos de guardar o nosso coração do egoísmo. Alguém pode dizer amém? Você tem recebido muito de Deus aqui. Poderia dizer como o apóstolo Paulo diz: você deve a sua vida a mim como pastor. O apóstolo Paulo diz: você deve a sua vida a mim como pastor. Foi isso que ele falou. Sua casa está como está hoje porque teve um pastor orando por você, ensinando a palavra. Seus filhos servem ao Senhor hoje porque tem um pastor que orou e paga o preço por você. Mas quando você precisa de fazer
ombrar comigo, liderando célula, você se torna hidrópico, mulher corcunda. Quando você precisa de colaborar com dízimo e oferta, me ajudando no peso da obra, você se torna hidrópico, corcunda. E aí então, eu não consigo perceber a necessidade do outro, porque eu estou olhando só para mim, eu estou retendo para mim. Eu não sou igreja, eu sou um sanguessuga, como a palavra de Deus diz, dá. Eu vou falar um negócio para vocês com muito carinho, com muito amor. José Júnior foi para Pontalina. É o único que me pergunta todas as semanas como eu estou. Sabe que eu sou gente. Você nunca fez isso. Você não ombra comigo. Você tem feito, mas tem muita coisa para mudar ainda. Porque se nós queremos uma igreja que vai causar um impacto nessa cidade, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos de cuidar um dos outros. Nós precisamos de amar uns aos outros, como nós amamos a nós mesmos. Às vezes você está vendo a necessidade da sua célula de multiplicação e você não fala, eu vou liderar isso, porque Deus me deu, tem me dado. Eu estou cheio da vida de Deus, estou cheio da presença de Deus. Quem está me entendendo? Se eu não despertar você para isso, você não vai operar milagres. Porque se você não ver a necessidade da igreja, dos irmãos, como que você vai ver a necessidade dos perdidos? Os perdidos vão chegar perto de você. Ele chega perto de você, a pessoa chega perto de você, vou lembrar você, e fala para você assim, estou passando tanta dificuldade na minha vida. Eu também estou passando, rapaz, que dificuldade, está difícil as coisas. A pessoa fala assim, rapaz, a minha vida financeira está uma bagunça, não sei mais o que fazer. Pai, não é só a sua não, a minha também está desse jeito. Talvez você fale até com medo dele tomar dinheiro emprestado. Você não ouviu que ele está gritando, me ajuda, me mostra como Deus pode fazer um milagre na minha vida. Ele está gritando para você, você não está ouvindo o grito dele? Meu casamento está destruído, rapaz, estou passando também um problema difícil lá na minha casa. Ele está gritando, por favor, você tem Deus, me dá dele, tira um pouquinho dessa água de você, hidrópico, e me dá um pouco. Ele está dizendo, olha para mim, levanta a sua cabeça, mulher, e olha para mim. Se você não perceber as necessidades das pessoas, você não vai ser usado para operar milagres. Porque você está pensando em operação de milagres para você e não para os outros. E não vai ter como nem você entrar no segundo tópico que eu falei, que é necessidade e indignação. Se você não vê a necessidade, você não vai se indignar. Você se indigna às vezes quando é com você. Eu não aceito isso na minha vida. Você se indigna. Nós precisamos compreender. Mateus 24, Jesus diz que nos últimos tempos, eu creio que nós estamos vivendo nos últimos tempos, o amor de quase todos se esfriará. E eu não acredito que ele está falando com o mundo, ele está falando com a igreja. O amor, a afeição, a disposição de cuidar um dos outros, a disposição de ouvir a voz do perdido, de amar aqueles que estão perdidos, vai se esfriar dentro de nós. Então, quando eu sou sensível às necessidades das pessoas, então eu ouço o grito, o clamor, o pedido de ajuda que ela está falando numa pequena frase, numa pequena colocação. Eu vejo no olho dela, no rosto dela a tristeza, eu vejo a morte dentro da casa, dentro do casamento, eu consigo perceber, então, quando eu vejo isso, eu me indigno, eu falo, isso vai mudar, eu estou aqui para mudar isso, eu sou luz no meio das trevas. Aí você então se indigna por mudança. Você se posiciona. Você sabe por que você não se posiciona? Ou não posicionou? Porque você não viu a necessidade ainda. Quando você vê a necessidade das pessoas, você vai se indignar por mudança. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz, quem me segue não andará em trevas. Mas depois ele olha para a igreja, para mim e para você e diz, agora eu vou para o Pai, agora vós sois a luz do mundo. Agora vocês vão
vão clarear o caminho das pessoas, vocês vão buscar as pessoas nas trevas, levar para a luz, aleluia. É isso, glória a Deus, glória a Deus, é uma realidade. Fique de pé, aleluia. Essa indignação, essa santa indignação em ver essas pessoas, vai levar você a desejar que essas pessoas sejam libertas das suas cadeias espirituais. Não foi isso que Jesus falou? Que nós iremos orar para os algemados e eles serão libertos. Para os encarcerados eles serão livres. Para os endemoniados eles serão libertos dos demônios. Para os enfermos eles serão curados. Uau, Jesus disse que nós vamos orar para os pobres e eles receberão algo que vai mudar a condição de pobreza dele. Nós precisamos de ver a necessidade das pessoas e deixar que essa indignação diante da sensibilidade que eu estou tendo por causa da necessidade de meus familiares, amigos, conhecidos ou não, isso vai produzir um milagre. Isso vai me usar para ser um instrumento. Eu sei que eu te exortei nessa noite, exortei muitos irmãos aqui, mas saiba que eu exortei em amor como pastor. Eu quero experimentar a vida de uma igreja sobrenatural. E para isso eu preciso de homens e mulheres que caminham comigo na mesma fé que eu caminho. E que vê a necessidade das pessoas. E que caminhem com esse coração, com essa intensidade, com esse preço. Tudo que fizer, fazer como ao Senhor. Oh, Deus bom. Aleluia. Glória a Deus. De se importar, de estar junto, de produzir junto. Quem está me entendendo? Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, amado. A mulher samaritana chegou no poço para pegar água. E Jesus estava lá no poço, sozinho. Os discípulos dele tinham ido na cidade comprar pão. E aí então, quando ela chegou, Jesus falou para ela assim: pega água para mim. Aí ela falou assim: o senhor é judeu? Está falando comigo? Eu sou samaritana. Porque os samaritanos era cadeia, era cidade de refúgio, cidade de prisão de Samaria, que Samaria tinha conquistado e tinha feito aquela cidade uma cidade de refúgio, em que os criminosos de Samaria moravam ali, da Síria moravam em Samaria. E então os samaritanos não conversavam com os judeus. Aliás, os judeus não conversavam com os samaritanos. O senhor é judeu, está conversando comigo, senhor samaritano? E aí ele falou: se você conhecesse quem está te pedindo água, você que pediria água para mim. Aí ela estava no natural. Aqui, como o senhor vai pedir água? O senhor não tem balde, não tem corda, não tem nada, como é que você vai pegar água? Ele falou: não, a água que eu tenho para te dar, quando você beber dela, nunca mais você vai ter sede. Ela pegou, pensou, no natural ainda, falou assim: eu quero dessa água, que dá trabalho demais vir buscar no poço. O senhor me dá dessa água? Ele falou: dou. Ele falou assim: vai lá na cidade sua, eu não vou dar água só para você não, vai lá e traz seu marido. E ela não tinha marido. Ela era uma mulher adúltera. Tinha tido 5 homens e estava com o 6º. Aí ela ficou embaraçada. Aí Jesus disse: é verdade, você não tem marido, você já teve 5 homens com você, está com o 6º, e esse que você está com ele também não é seu. Aí ele falou: o senhor é profeta, o senhor não é um homem natural, o senhor é um homem sobrenatural. E aí então a palavra de Deus diz que ela foi cheia da água da vida, recebeu a água da vida. Não sei se você fez a conta, ela tinha tido 5 homens, estava com o 6º e não tinha satisfeito a vida dela. Aí Jesus agora é o 7º homem na vida dela. Não tem nada a ver com a área sexual não. Jesus é o homem perfeito.
que preenche o nosso vazio, que preenche as nossas necessidades, que preenche o vazio da alma. Sabe por que você às vezes não se envolve com as coisas de Deus? Porque você está tentando preencher o vazio da sua alma. Para! No mundo você tentou fazer isso e não conseguiu. Para de tentar preencher com outras coisas. Preencha com Deus. Jovem, pare de tentar preencher o seu vazio num relacionamento vazio. Preencha com Deus. Preencha de Deus. Você vai ser tão cheio de Deus, e você vai ter visão, entendimento, sensibilidade à necessidade das pessoas, e você vai começar a derramar na vida das pessoas. E quanto mais você derramar, mais água vai entrar em você como uma caixa d'água, e mais água vai sair, água da vida, restauração, sabe? Restauração, libertação, milagre. Você vai ter facilidade de abordar uma pessoa, de orar por uma pessoa no supermercado, no meio da rua, porque não vai fazer diferença, porque você sabe, essa pessoa tem necessidade. Eu sou o canal de Deus, eu sou o instrumento de Deus para preencher. Deus me chamou para isso. Elas não conhecem Jesus, e antes dela conhecer Jesus, ela conhece você, que está cheio de Jesus. Aí você apresenta Jesus para ela. Oh Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, eu oro, Deus, por revelação desta palavra, por luz, nos tira do natural. Nós abominamos viver no natural. Nós não queremos viver baseado nas coisas naturais. Nós queremos andar sobre as águas. Nós queremos ver a multiplicação dos pães. Nós queremos ver a transformação da água em vinho. Nós queremos viver o sobrenatural, sobrenatural. Nós queremos que o sobrenatural se torne natural para nós, normal no nosso dia a dia, em todas as áreas, para que pessoas vejam, para que eu sirva, para que eu seja esse testemunho vivo do Senhor, como instrumento, como voz profética, como alguém que sabe que Deus me chamou para isso, que Deus me comissionou para isso, que Deus já me capacitou para isso. Oh Deus, oh Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, aleluia, oh Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sinceramente crê que Deus chamou você? Você sinceramente crê que Ele é o seu dono? Quem crê que Ele é o seu dono? Não diga não para Ele então. Não diga não para Ele em todas as áreas. Se o seu dono está chamando você para liderar uma célula, vai. Se o seu dono está chamando você para ofertar, dizimar, faça isso. Se o seu dono está chamando você para abordar alguém na rua que você nunca viu, pode ter certeza, Ele, o seu dono, conhece muito bem aquela pessoa. Ele sabe das necessidades dele. E hoje eu mostrei para você que não importa a idade, os discípulos com 17 anos fizeram e mudaram a história do planeta Terra. Talvez quando Jesus foi assunto ao céu, eles estavam com 20 e poucos anos de idade. E eles mudaram a história do planeta Terra. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quem precisa de um milagre de Deus? Amém. Quem precisa de um milagre de Deus? Amém. Amém. Tem alguém sentindo dor, algum tipo de dor agora? Depois de um culto como esse, é difícil alguém sentir dor também, né? Está sentindo? Vem cá. Tem alguém com a mão levantada? Quem mais? Está sentindo algum tipo de dor? Vem aqui, rapidamente. Fica aqui na frente, virado. Tem mais alguém sentindo algum tipo de dor? Tira a música aí, por favor. Aleluia. Quem aqui nunca orou por alguém para ele ser curado? Nunca orou? Nunca? Ana Clara, você nunca orou? Então vem cá. Você também não? Quem mais? Por que você está levantando a mão assim com medo? Assim, levanta assim, ó. Isso. Então vem cá.
Vem cá. Quem nunca orou, vem cá orar. Deus vai te usar hoje para curar pessoas. Eu preciso de mostrar para a igreja. Olha aqui, irmão, nós não acabamos o culto. Vai lá orar, ué. Eu preciso, pode chegar perto dele, escolhe uma pessoa para você orar por ele. Eu preciso de mostrar para você que Deus usa, são todos nós. Amém? Não é só o pastor, a pastriz. Não é só o líder. Deus usa todos nós. Amém? Glória a Deus. Já escolheu alguém para orar? Ou você está? Você vai orar por ela? Pergunta para ele o que ele está sentindo. Fica de frente para ela, para me entender quem vai orar por quem. Aleluia. Você vai orar com ela? Quem mais? Fica aqui para orar com ela. Pergunta o que ela está sentindo. Tem mais? Está faltando gente? Fica de frente com ele. Você também veio para orar? Então vem cá. Tem um aqui. Você vai orar pela cura dela. Não seja incrédulo, creia. Quem faz a obra é Deus. Oh, Pai. Aleluia. Ouviu o que eles estão sentindo? Tem alguém sentindo alguma dor agora? Porque a gente depois vai comprovar. Quem está sentindo alguma dor agora? Você está sentindo dor agora? O que está sentindo? Dor de garganta e cabeça. Dor de cabeça e dor no estômago. Deus vai curar vocês agora. E eu faço questão que esses irmãos orem, para que eles nunca oraram por cura e milagres, para que todo mundo saiba que pode abordar as pessoas no meio da rua e falar para ele: eu queria orar por você, tem algum pedido especial para me orar por você? Tem isso e isso. Minha irmã que está doente, meu pai, minha mãe, pois eu vou orar, Deus vai fazer um milagre na sua casa agora. Amém? Os irmãos que vão orar, presta atenção, você vai orar com autoridade, comandando, ele já falou o que é, no nome de Jesus para sair, amém? Vamos orar junto com eles, irmãos? Vamos lá, comece a orar então. Comece a orar. No nome de Jesus. Opera, Pai. Aleluia. Ele falou para mim que estava sentindo muita dor de cabeça. De 1 a 10, de 1 a 100 você melhorou quanto? 100%. 100%? Não tem nem um pouquinho? Nem um pouco de dor. Nada? Você nunca tinha orado por alguém por cura? Não. Oh, Deus é bom, né? Deus usa qualquer um. Eu sempre olho no espelho e falo: Deus usa qualquer um mesmo. Aleluia. Quem mais vai testemunhar? Quem mais vai testemunhar? Recebeu cura? O que você estava sentindo? Dor de cabeça e dor nas pernas. E agora? Bem melhor. A sua perna, o que você fazia que doía? Não, estava doendo toda. Toda? O que você fazia que você sentia a dor? Até de ficar assim. Agora e agora? Dá uma agachadinha aí, aleluia. Dá um pulinho. Quem aqui percebeu que a cura talvez não foi 100%, talvez 50%, 60%, vocês? Quem mais? Quem percebeu que foi 100%? 100%? O que aconteceu? Eu não conseguia engolir nenhuma saliva, agora estou totalmente curado. Aleluia. Agora as outras pessoas, vocês que receberam cura, vai orar com eles para que seja curado 100%. Vai lá, todo mundo agora você vai ajudar eles a orarem. Levanta a sua voz para orar pelos irmãos. Ora por ele, por cura. Vamos, levanta sua voz orando. Aleluia. 100%. Deus faz assim também, Ele faz processualmente. 100% de cura, nós cremos como igreja. E concordamos com esses irmãos que estão orando, em fé, crendo no milagre sobrenatural do Senhor. Agora! Aleluia, aleluia, aleluia. Nada? Você não está sentindo nem a cabeça mais? Balança a cabeça aí. Balança a cabeça. E a dor? 100%? Aleluia. Quem mais? O que você estava sentindo? Dor na nuca. Dor na nuca? Isso. E agora? Nem nuca só tem mais. Mas dor não tem mais não. Faz o que só não podia fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava mais de umas 2 semanas. 2 semanas? Mais ou menos. Uns falam que é gota, outros falam que é borcejo, eu não sei o que. Sei que dói. E agora? Você mexia assim, doía?
Aleluia. Então começou. Levanta a sua mão assim, dá glória a Deus com a mão curada, amém? Levanta a mão bem alto e diga glória a Deus. Aleluia. Alguém pode aplaudir a Jesus? Eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso, porque quem orou foi os irmãos que nunca tinham orado. Uau, isso é maravilhoso, amém? Ou seja, se eles nunca oraram, eu quero mostrar para você, igreja, que há poder de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Durante essa semana, presta atenção, durante essa semana, aborde as pessoas, ore com elas, ministre a elas, ministre o amor de Deus, o cuidado de Deus, ministre a elas, leve elas a confessar Jesus, amém? Anote o nome dela na sua ficha de oração, anote o contato dela e continue falando com ela, orando por ela, porque Deus está fazendo milagre no nosso meio. Aleluia. Deus abençoe sua semana tremendamente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você orou por